Olá, muito boa noite. Vamos premiar de novo os ouvintes da Rádio Vizela com mais uma hora da poesia, mais uma hora da responsabilidade de Conceição Lima, que de novo nos acompanha nesta emissão de 18 de setembro. Olá, muito boa noite, Conceição Lima, seja então bem-vinda. Boa noite. Mais uma vez cá estamos, é a segunda depois das férias. Mas com o recomeço sério, já começou, já vamos com toda a força. Eu já estou a dizer, ando a dizer aí, pelas minhas lides de Facebook, já ando a 1000. E é, mais ou menos verdade. Já ando a 1000. Há que voltar a encontrar o ritmo certo para chegarmos ao destino. Verdadeiramente nunca o larguei, sabe? Porque, como eu estava ainda há pouco a dizer em off ao nosso convidado de hoje, trabalhei todas as manhãs na poesia, portanto, nunca se desliga. Mas até vamos... porque a poesia é também um prazer. Com certeza. Eu não consigo viver sem prazer, quer dizer, não consigo fazer as coisas assim, onde não ponha a minha paixão, não consigo. Para dar-lhe esta vida, esta vivacidade, tem que ser mesmo com paixão. Se assim é, está à vista. Vamos conhecer a paixão da poesia de mais um ilustre convidado. Vamos pois. Hoje, Bruno, temos connosco Cidália Castro. Olá, Cidália, boa noite. Olá, boa noite. O Cidália Castro é quase um conterrâneo, porque vive muito perto de nós. Exatamente, em São Martinho do Campo. São Martinho do Campo, uma terra que tem uma ponte. Ponte, com muita história. Com muita história, com uma cruz lá no alto. Nem mais. E que tem como patrono... São Martinho. São Martinho, é lá que reside. Sim, é lá, nascido lá, criado lá e continua lá a residir. Ainda a residir. Então eu escolhi para iniciar o seu programa de hoje exatamente a referência à sua terra num poema que nos refere, não muitos, também dizia há pouco também em off, que o Cidália tem muito poucas referências vivenciais na sua obra, não sei se está de acordo comigo. Tem muito poucos pontos concretizados na obra face à sua vida. Mas aqui o título chamou-me logo a atenção, Minha Terra, e quando fui ver era mesmo. Então vou partilhar com os ouvintes e oferecer-lhe assim um poema dito por mim, com um poema que escreveu e ao qual chamou A Minha Terra. Vamos ouvir. A minha terra tem lençóis ao vento e rompem sobre si mundos do norte. A minha terra é tudo e até desalento. É pasto, é campo, é urbe e passaporte. A minha terra é festa a toda a hora, vislumbra-se sobre ela um vale sem aresta. A minha terra é minha e de quem lá mora. É tília, é chão, é fogo e é giesta. A minha terra é berço e é espinho, tem ponte, tem história e cruz no alto. Tem um patrono de nome Martinho, tem paz, tem calma e até sobressalto. A minha terra não é minha, é nossa. É tela, é fonte, é cor, luar, é vossa. Muito obrigada por esta oferta. O primeiro poema que nos põe em contacto com a sua obra, Cidália, muito bonito, aliás. E porque eu falo já da sua obra, a sua obra e o título do livro que nos apresenta hoje chama-se Sintagma de Mim, Fragmentos de Nós, era muito pedir-lhe que me explicasse este título. Sim, com certeza, será um gosto. Desde já queria cumprimentar o radialista que nos apresentou. Muito e pegando obrigada. Nas palavras iniciais do radialista, dizer que efetivamente a poesia é e sempre foi para mim um prazer. Mas voltando à sua pergunta, sintagma porque efetivamente desde tenra idade que sempre prestei muita atenção aos meus professores de português, à literatura portuguesa, aos escritores portugueses. E depois, naquela questão gramatical, o sintagma nominal, o sintagma verbal, com a analogia para também a praça sintagma na Grécia, o nascimento da civilização, onde estão lá os grandes poetas, filósofos e escritores, e também a questão da unicidade, porque, no meu entender, a poesia, embora sentida como um ato solitário, tem muito de unicidade. E depois resolvi-lhe acrescentar o sintagma é de mim, porque é do escritor, e acrescentei-lhe os fragmentos de nós, porque no fundo muitos se podem rever naquilo que cá está escrito, porque nós somos de facto um conjunto de fragmentos, rumo a essa unicidade. Exato. Eu só queria ouvir pela sua própria boca, porque era a dedução natural que se faz do seu livro. Realmente são retalhos do meu,
que se expandem e que tentam atingir o outro, não por vontade de os atingir, mas porque se sabe a priori que há sempre reflexos de pensamentos e de vontades e de desejos e de todos os sentimentos e emoções que são expostas através daqueles que nos leem. E eu tenho de dizer desde já a minha profunda admiração pela sua formação, não porque o conheça, porque nos conhecemos praticamente agora mesmo, não é? Não porque o conheça, mas pelo que já o conheço através do livro. E não haja dúvida nenhuma que posso dizer, e os ouvintes confirmarão, que há um domínio sobre a língua, há uma riqueza de língua de um autodidata, porque é um autodidata. Eu dou-lhes meus parabéns, Cidálio, porque foram grandes os mestres, eu sei. Num poema, alguns que vamos ter durante esta noite, refere as grandes influências dos grandes mestres da literatura portuguesa, passando por um Pessoa, por um Camões, para a atualidade, o Alegre, por um Garrett, etc., um Cesário, muitos mais. É evidente que são os grandes mestres, mas depois não descurou nunca a sua formação, porque quer por tertúlias, quer em workshops, quer ligado à escrita, porque tem muito tempo de escrita, ligado a um jornal, penso eu. Sim, fui diretor adjunto numa primeira fase e depois diretor principal de um jornal regional, que nasceu em 2001 e que agora continua editado, embora já não faça parte desse projeto. Mas desde tempo a idade efetivamente que tive e que sentia e que gostava da literatura, da escrita, do jogo das palavras, que é o mais importante, que é pegar uma palavra e fazer um jogo e criar um puzzle e envolvê-las todas, e a partir daí, juntamente com os outros, com o fragmento dos outros, porque no fundo são um reflexo de nós próprios, porque nós vivemos sem os outros, connosco, claro. Sentindo aí toda essa envolvência e daí o meu gosto pela literatura, e sobretudo por professores que eu tive e que foram muito importantes nesta formação. Não há vez nenhuma, e o Bruno sabe, que é testemunho das minhas perguntas aqui em estúdio, que eu não pergunto, não há vez nenhuma que eu não pergunto onde é que surgiu essa alavanca, essa luz inicial. Normalmente ou é uma influência de pai ou mãe, ou uma influência de um professor. Foi de um professor, estamos à vista. São grandes professores. A influência foi de um professor para a escrita, mas o contacto direto, a primeira apetência pela poesia foi num campo de férias que realizei na Casa do Telhal, São João de Deus, num centro psiquiátrico, que fui com alguns, estava envolvido no grupo de jovens, fomos alguns, fizemos lá um conjunto de iniciativas durante uma semana, e foi uma coisa que me marcou profundamente. E depois, todos os dias à noite, fruto do contacto que tinha com os doentes mentais durante o dia, eu comecei a sentir necessidade de escrever alguma coisa. De passar ao papel aquilo que sentia, aquilo que me tocava durante o dia. Claro. Olha, eu posso afirmar sobre Cidálio Castro, que temos aqui em estúdio, que é um homem solitário, introspectivo, nadinha amargurado, o nadinha pessimista, eu só ponho o nadinha pessimista, o nadinha amargurado, mas também um sonhador. Isto está certo para o seu retrato? Em parte está, é um facto. Nós somos um conjunto de circunstâncias que nos vão dando pujança e nos vão formatando, digamos assim, para utilizar um termo atual, que vão formatando as nossas idiosincrasias, a nossa forma de estar e a nossa personalidade. E é óbvio que houve um percurso de vida que efetivamente me marcou e que daí eu extraí muita, até seguranças, nem segurança, extraí muita segurança e extraí muitas lições para efetivamente hoje me sentir mais compenetrado e mais condizente com o mundo atual, e sinto-me muito mais à vontade do que o sentia outrora, fruto de vivências que foram são difíceis. São as pisadas dos nossos tribos, não é? Mas estou convencido que se não fosse assim, desculpe interromper, se não fosse esse percurso, hoje eventualmente não escreveria, não sentia tanto esta necessidade. Exato. A questão da solidão, eu não me sinto muito um solitário, digamos assim, é mais pela questão da escrita. A escrita é um ato solitário, que exige introspeção, que exige que nós entremos dentro de nós e que a partir daí possamos ter toda a clarividência para pôr no papel aquilo que no exato momento a inspiração nos dita. Exatamente. Olha, eu ia completar aquilo que considero ser retrato, já me chamei introspectivo, já me chamei reflexivo, já me chamei solitário, e um homem de fé.
Completamente. Um homem de fé. Está muito à vista nos seus poemas, uma fé inabalável de quem segura esse bordão para suster na vida, para ir buscar forças lá ao alto, para conseguir conviver com este lado terreno que às vezes é mau. Que às vezes é mau, e está tão entorpecido este mundo que nós sabemos que é muito duro às vezes viver nele. E eu sento-se isso na sua obra. A publicação deste livro foi a concretização de um sonho, foi a vontade de chegar aos outros. A concretização deste livro foi uma coisa que surgiu muito rapidamente. Eu tinha algumas coisas escritas, tenho também algumas coisas escritas em prosa e portanto, eu senti um dia, e fruto também porque as minhas filhas começaram a crescer e a minha mulher foram-me dizendo, por aqui pelas crónicas que eu punha no jornal, que eu teria capacidade de escrever um livro. E eu não o sentia dentro de mim. Mas aquela ideia começou a fervilhar e eu então, de um momento para o outro, como diz aí, e já ninguém me para, comecei a escrever e foquei aquele objetivo e em 2 meses concluí a obra, apresentei à editora e felizmente consegui a publicação. E surgiu então o Sintagma de Mim. Exatamente. Sintagma de Mim, que é o título do livro, mas que está expresso como título também de um poema que nós vamos ter hoje. Aliás, poema que deu parte do nome ao livro e que se chama Sintagma de Mim. Se calhar é o autorretrato, o seu autorretrato, dir-me-á no fim, mais um somatório de vivências. Sem dúvida. Recolhidas pela vida e que deram o poema. E acho que este poema condensa uma vida. Sintagma de Mim. Sintagma de mim é cheiro, poço, lodo, paladar. Não é biografia escrita com rigor de régua. Sintagma de mim é dança, pulo, lago, é remar por entre guerras minhas, sol e chuva e trégua. Sintagma de mim não tem princípio e fim, não adormece entre a clausura imersa de uma ideia de um desejo. Sintagma de mim é fogo, é lume brando, acontece, sempre que tenho a plena posse do que sinto e do que vejo. Sintagma de mim não é um fado português, não é tampouco um querer ser poeta. Sintagma de mim tem dor, tem sangue que a cruz fez, aquela cruz que transformou a morte em festa. Sintagma de mim é ar, necessidade, é um estado, uma constante dose de demência. Sintagma de mim é verde, é lustre, é prado, é chegar e partir, é fumo e inocência. Sintagma de mim não é definição, é espuma. Não tem um ADN, um gesto fixo, uma ousadia. Sintagma de mim é tudo e nada, é coisa alguma, é luz, é treva, é rio e mar, é água corredia. Sintagma de mim é uma criança, um jovem, um adulto, alguma coisa que nasceu e terá fim, que é começo. Sintagma de mim é nuvem, é suor, é vulto, é preto e branco, é termo e recomeço. Sintagma de mim fala baixinho, ri ao vento, grita por vezes coros de palavras fátuas. Sintagma de mim foge de tudo, é contratempo e é coragem e rosário de memórias e de mágoas. Sintagma de mim tem pai e mãe, tem gente bem por perto, aquelas cujas vidas são a vida que recebo em cada dia. Sintagma de mim tem um lugar, um pouso certo, nos ramos das florestas que percorro em noite fria. Sintagma de mim é hoje e amanhã e é saudade, é crença intensa na eternidade. Muito obrigada. É um poema fora de série, para mim fantástico, que no fundo fala de si. Este sintagma é metaforicamente o seu próprio eu, ao que me parece. É a vida em todo o seu percurso, aquilo que lhe dá, aquilo que lhe tira, as aquisições e as perdas, mas tem realmente
uma aproximação ao tempo, aliás, tem muitas vezes um cariz filosófico os seus poemas, e aqui fala do tempo, porque fala da infância, porque fala do hoje, porque fala do amanhã, porque fala da saudade do que já passou e porque fala também na eternidade. Também está aqui presente o homem da fé. Completamente. E a eternidade como um prolongamento daquilo que nós efetivamente vamos construindo na Terra, que para mim é uma passagem. E sempre acreditei nisso e não concebo um Deus em que acredito que tenha criado isto e que nós saibamos de antemão que existe o termo eternidade, o termo felicidade, o termo perfeição, omnipresença, omnisciência, e como nós, seres humanos, não alcançamos em absoluto esses valores, é óbvio que o Deus que nos criou, certamente que, dando ao homem a capacidade de criar estes termos e estas locuções filosóficas, nós um dia teremos que as provar, que as experimentar. E, portanto, para mim, uma coisa que é criada por um Deus que é todo-poderoso, acabar num cemitério não faz qualquer tipo de sentido. Não tem sentido. Diz em determinada altura num poema que chamou Grãos: somos grãos de um encanto sem nome, um resquício do divino recebido. Portanto, isto é uma crença absoluta no Criador e na obra criada. Sem dúvida. Ou tenho desilusão em relação ao Criador face àquilo, particularmente ao homem que criou? Em relação ao Criador não tenho desilusão absolutamente nenhuma. Portanto, acredito que muito daquilo que acontece, de pernicioso, de mau, é fruto muitas vezes do péssimo uso que nós damos à liberdade que o Criador nos manifestou e nos atribuiu. Não é? E, portanto, dessa liberdade, que é uma conquista, o Criador não se pode meter, porque senão o Criador, se de facto é amor, um Deus que é amor, que deu a vida por nós, se efetivamente nos privasse dessa própria liberdade que também nos concedeu, seria um contrassenso. Eu ia acabar a frase, seria um contrassenso. Portanto, aqui é afirmado categoricamente a sua crença, que bem expressa, aliás, nos poemas, e neste também. Eu falo nisso porque esses tais grãos que somos todos nós e que temos essa iluminação direta do divino que refere, são muitas vezes as próprias desilusões do dia a dia. Face ao Criador, como eu estava a referir, a obra criada às vezes é uma desilusão, mas isso tem a ver com a vontade, o livre-arbítrio, o caminho que cada um escolhe para si. No caso concreto, o caminho que escolheu parece-me também a poesia, que é uma escolha, não é disto que vive, naturalmente, embora eu saiba que tem uma permanente ligação à escrita através de crónicas, que faz, artigos de opinião, etc. Mas queria dizer que a poesia é também, ao que me parece, uma forma de bater à porta dos outros, de chegar até aos outros, fazendo da noite, ao que me parece também, a companheira. É um lugar comum, quase um clichê, dizer-se que a noite é a companheira dos poetas. A sua também é? Sem dúvida. Aliás, muito deste livro, praticamente 90% do livro, foi escrito de noite. Vamos ouvir um poema sobre a noite. Então vamos a isto. À noite reescrevo com suor à noite invento prosas. E ponho em cada letra um nó de odor e em cada letra finto os dedos já cansados em batalhas dias e mais dias já passados. À insônia acutilante lanço apupos, desfaço mantas rotas, juro amores. Dou cabo dos ponteiros dos amuros e vou e venho e desaperto o nó em transversal silêncio feito pó. Ninguém me diz que tudo dorme já e não me diz ninguém porque respiram. Agora estou aqui, além e acolá, e forço instintos, faço andores, procissões e já nem sinto as letras mortas das canções. É hora. O que é hora já nem sei, nem sinto, nem prescruto luz e sons de lá de fora. Só sei concretamente o incompleto sono feito lei, e parto assim até ao leito matinal que me namora. A insônia é a sua companheira.
Muitas vezes a insónia é a minha companheira. Ou é o turbilhão das ideias que vem na cabeça? Também. Mas fruto muitas vezes da minha natureza, porque estou envolvido em muita coisa, associações, na igreja, a questão profissional, agora o livro, outras questões que vão surgindo. E a cabeça não para. E muitas vezes a gente tenta dormir e nem sempre adormece. E nem sempre consegue. Mas a poesia, ao que diz, e as palavras são suas, acalma-lhe a solidão, é uma companheira, liberta-o, sacia-o, também é comum que isso aconteça. É com ela que recupera a serenidade, é com ela que recupera a sanidade. E há uma frase muito interessante de um dos poemas que eu retirei, que refere o turbilhão que me ferve. Há nas minhas mãos um frenesim imparável, e as palavras são suas. Quase que deduzo, dir-me-á no fim deste poema, eu peço licença, não vou dizê-lo todo, mas vou buscar alguns extratos, aqui uma escrita quase compulsiva, se sacia, se recupera do cansaço, se acalma a própria solidão e se acalma a própria insanidade. É evidente que a poesia tem um papel determinante na sua vida. Vamos ouvir este poema que referiu há pouco e que diz: e já ninguém me para. Hoje acordei com garras de escrita. Apetece-me escrever compulsivamente. Quero esfiapar palavras sem parar. E escrevo aos montes trovas do desencanto. Há em mim montanhas de distâncias por determinar. Há nas minhas mãos um frenesim imparável, um nervosismo pueril. Tenho na cabeça Camões, Pessoa, Almada, Régio, Garrett, Bocage, Cesário, Alegre e todos aqueles que tinham e têm garras de escrita. Há em mim letras mortas que quero ressuscitar. Há em mim prosas que quero desmistificar. Escrevo porque a vida me compulsa a fazê-lo, a promover o carrossel das frases, a feira popular dos versos e o teatro das redondilhas sem métrica. Às vezes é assim, e não paro, não deixo parar o turbilhão que ferve. Escuto luas, vejo sons e esquadrinho mistos de razões sem razão alguma. Escrevo aos ventos o calibre das suas forças, o desdém do seu trajeto. Escrevo com e sem cansaço, porque o cansaço descansa a demasia, sossega a voracidade. Vou com elas à luta, com as palavras faço coros, faço choros, faço risos, faço anelos, faço loas, faço anzóis e pesco. E escrevo dia dentro, noite fora. Mais um poema belíssimo, e mais um que lhe agradeço. E agora sim a pergunta: a escrita é mesmo uma necessidade interior, intrínseca, quase compulsiva? Fala, as palavras são suas, de frenesim, de voragem. Sim, sem dúvida. A escrita é sobretudo um refúgio, é no fundo a sublimação do dia-a-dia, que eventualmente pode não ter corrido tão bem, de uma circunstância que pode ter sido difícil de ultrapassar, de um momento de alegria, de um momento de júbilo, com a família, com os amigos, com os colegas de trabalho, e no fundo depois há esta necessidade de refugiar-me nesse momento de solidão e a partir daí esfiapar as palavras uma a uma e pôr no papel aquilo que eu efetivamente vou sentindo. E sinto-me como que passando por um período de êxtase que depois me envolve, me acalma, me tranquiliza, me sacia, pronto para o dia seguinte que nós esperamos avançar. E em relação ao qual não temos qualquer tipo de linha mestra, portanto não sabemos o que irá acontecer, nem verdades absolutamente nenhum. Exatamente. E daí essa eu ia fazer uma pergunta que de certa forma está já respondida, que era o seguinte:
O que é que... qual é a alavanca? Já me disse que são os meus... Mas o que é que o empurra verdadeiramente para a escrita? É no meio do bulício, é na solidão. Já sei que a noite escreve, mas quando recolhe, há um banco de dados que recolhe no seu interior flashes da vida que o tocam, que o movem. O que é que o lança para a poesia? É o cotidiano, sobretudo. Mesmo o cotidiano. O cotidiano. Eu posso ir no carro e surgir, muitas vezes o mote é uma palavra. Uma palavra. Uma palavra só. Portanto, o poema Sintagma de mim surgiu de uma palavra. Sim. Portanto, e sobretudo naquela altura em que se falava muito da crise grega e da Praça Sintagma, e foi daí que surgiu o Sintagma de mim. Muito. E eu, quando escrevi esse poema, tive a clara noção de que efetivamente esse poema iria dar título ao livro, porque achei que havia ali uma qualificação de valores, estados de espírito, estados de alma, de circunstâncias, que no fundo sintetizariam a abrangência do autor, os seus sentimentos, a sua forma de estar, os seus estados de espírito e os seus estados de alma. Não é? Olha, Cidália, eu ia fazer ainda outra pergunta. Quando há bocado referi que era um homem de fé, está estabelecido, solitário, introspectivo, acho que também está mais ou menos à vista. É verdade que os seus poemas são, na maioria dos casos, viagens para o interior. Claro que vai buscar ao exterior a tal palavra, um eco, um flash, uma luz, algo que fica a fermentar, ao que me parece, e depois a noite, que a noite ajuda a criar ou a alongar e nasce o poema. Já vimos também, me parece, muitas vezes, frenética essa forma de escrita, porque é quase compulsiva. Há uma frase sua que diz a neurose da escrita compulsiva, louca e libertina. Achei que realmente diz tudo esta frase. Portanto, aí estamos certos. E como homem de fé, acredita, e a frase é de novo sua, este verso é de novo seu, acredita na ressurreição do ser, pois com certeza, e na ressurreição das palavras. Com certeza, e eu acho muito bonita esta frase, também o define, acho que acrescenta um bocadinho mais, e eu vou dizer um poema que se chama Rezo. Rezo, que está dentro da linha daquilo que estamos a acabar de dizer. Rezar não incomoda, nem é sequer canseira. É ter na alma afagos de profunda fé. E rezo com vontades desmedidas, partindo com os céus da minha vida e faço trajetórias. E divago, e falo com o pensamento, e rezo. Há orações que invento e que não digo em voz alta, pois são partilhas entre o coração e quem lá mora. E rezo com os olhos, com a boca, com os meus sentidos e torno os pensamentos divididos. E rezo. Um poema também é uma prece. Sem dúvida. É. Olha, deixe-me fazer-lhe uma pergunta já. Sente-se entendido pelo grupo de amigos que o acompanham, quando dizia que a tal mola para acontecer um poema pode ser uma palavra, um convívio, uma frase, uma luz, algo que ouça. Os seus amigos partilham do seu gosto pela poesia, ou isso é um gosto também solitário na forma como guarda os seus poemas? Eu vejo muitos poemas na Samural. Eu não converso muito sobre poesia, até porque no meu grupo de amigos mais restrito... Dá-me só licença de uma coisa. Com certeza. Boa noite. Tá? Sim. Olá, boa noite. Temos um amigo de Cidália Castro. Sim. Olha, como se chama, por favor? Vítor, em estúdio, um grande amigo de infância. Amigo de infância, verdade. Deduzo que das palavras que ele tem dito até agora, e que vai tanta coisa buscar à infância, estará também esse rol de amizades e um amigo tão grande como é o Vítor. Vou deixá-lo a conversar com o Cidália, pode ser? Pode ser. Pode dizer o que quiser, eu posso cortar a meio. Vamos ouvir. Olá, Cidália. Olá, Vítor. Uma grande surpresa. Já nos vemos há alguns anos, infelizmente, fruto das nossas vidas, como é óbvio, mas a amizade mantém-se, a amizade não tem que ser física. Aliás, eu também digo isso no poema, a amizade não se dilui, a amizade fica, subsiste, persiste. E é de facto uma grande surpresa teres entrado
entrada em estúdio e regozijo-me por isso, fico muito contente por isso, e um bem-aja para ti, para a tua família. Belas as tuas palavras, são essenciais mesmo para a vida, e obrigado. Obrigado por seres meu amigo, não é? Obrigado mesmo por tudo, não é? Adoro. Obrigado eu. Obrigado pelo livro. Obrigado eu. Tá? Tudo bom para vocês, fica bem, teremos a oportunidade de conversar mais vezes. É a altura agora de um breve abraço, se calhar, é a altura de um breve abraço entre anos, isto que já não se vê há imenso tempo, Há algum tempo. E será a altura de, através da poesia, estabelecermos esses laços fortíssimos de amizade que vêm já da infância, pelos vistos, uma infância que partilharam, em adolescência. Sim, sem dúvida, éramos vizinhos, morávamos na mesma localidade, São Martinho do Campo. Entretanto, o Vítor, depois de casar, ausentou-se, aliás, para a zona aqui de Vizela, mais propriamente. É vizelense, Vítor? Mais ou menos. É perto. Ela é Felgueiras. Anhaja, sim senhor. Muito obrigada pela sua colaboração. Obrigado. Muito obrigada por este abraço radiofónico dado ao nosso poeta de hoje. E obrigado por ler também as palavras de cidade. Muito obrigada. Grande abraço, amigo. Fica bem. Obrigada. E nós continuamos. Estava há bocado a fazer a pergunta se, na sequência ainda da nossa conversa, se a poesia... missão, acho que já mais ou menos há bocado determinamos que é uma forma também de chegar aos outros e, portanto, há um espírito de missão. Prece é também. Mas há uma frase sua que eu gostava que partilhasse connosco o que pensa sobre isso, ou que desenvolva melhor a ideia, que eu entendo, mas é a altura de eu pôr descoberto perante os nossos ouvintes, que diz o seguinte: a palavra é a nossa penitência. E que considera a escrita, o uso da palavra, o saber usar a palavra enquanto veículo que queremos transmitir, um vício, um gozo e um suplício. Vamos já falar sobre isso, está bem, Cidade? Okay. Então, há um poema seu que se chama Suplício. Tenho a cabeça oca, sem propósitos de escrita, sento-me sem veias. Leilou tristes teias e não sei ao certo o que quero expressar. Afago 1, 2, 3 palavras aguadas, controlo ventos, afasto as madrugadas e olho sem ver os dardos ensanguentados da desgraça. Não sei porque insisto em escrever, já é tarde e sem razão. Não há razão que prove o sacrifício. A luta é dispar, não tem sequer fronteiras. Desta batalha agreste nasce o suplício. Pode ser um suplício escrever? Pode ser um suplício, não que eu sinta muito diretamente, mas sobretudo porque normalmente quando escrevo sobre realidades que são temporais, as nossas realidades, as nossas vivências diárias, e quando nos sentimos que fomos impotentes perante alguma situação e não conseguimos reverter um cenário que era dramático, ou que podíamos acrescentar algo de mais importante para consubstanciar aí uma saída mais airosa de uma situação penosa e dramática. Exatamente. Para alguém que nos está muito próximo. Exatamente. Portanto, a dor também não existe nos momentos que referiu neste suplício, que às vezes as palavras não chegam, não nos chegam, ou então não bastam, ou então não traduzem exatamente. Não acontece isso nos poetas. Acontece. A palavra não chega, sentimos-nos estéreis quase, não é? Sentimos-nos, vocês sentem-se estéreis, os poetas em geral, têm esses momentos em que há quase como uma impotência, há quase como o nada, não sai nada, e isso é o suplício. E só para concluir a questão da penitência, porque muitas vezes ficam coisas por dizer. Sim. Ficam muitas coisas por dizer. Não abarca tudo. Não. A palavra não chega às vezes. Ficam muitas coisas por dizer, ou porque nos retraímos, ou porque temos eventualmente um conflito entre um amigo, entre um familiar, e depois nos reservamos a propalar uma mensagem que poderia, nesse exato momento, consertar
uma situação e não foi dita e, portanto, perdeu-se ali uma oportunidade. Exatamente. Como dizia o António Feio, que não fique nada por dizer, não é? É muito importante. E fica muitas vezes muito por dizer. Toda a gente deixa coisas por dizer. Eu acho que sim. E se as coisas fossem sempre dizíveis na altura certa, eu compreendo que este nosso microcosmos onde estamos inseridos seria muito bem melhor. Mais azul. Se as pessoas dialogassem mais, perdessem menos tempo com polémicas estéreis, coisas pequeninas, efetivamente o tempo seria muito melhor aproveitado. Eu vou aproveitar mais o tempo, sabe? Forças, à vontade. Eu peço desculpa. Eu também peço a longo muito. Não, tenho imenso prazer em ver. Não, eu faço com certeza, porque o tempo avança e aqui nós depois temos o sinal de horário às 10 que nos corta mesmo o pio. E eu ia falar sobre, já referi há pouco, e é verdade, que a sua poesia não é fácil. A sua poesia é uma poesia densa. É uma poesia construída, elaborada. O termo é escolhido, é buscado, é rebuscado em alguns casos. E, portanto, e mais do que isso, tem muitas vezes um pendor filosófico, como eu também já referi. Há uma matriz filosófica subjacente a quase todos os seus poemas. E, curiosamente ou não, enfim, desabafo-me sim, mas curiosamente ou não, dir-me-á, não há muitas referências a coisas concretas, vivenciadas, a não ser a terra. E mesmo assim a terra que refere a Ponte e o São Martinho, não se vê muito mais nos seus poemas que recortem algum momento da infância, alguma figura. Então nós temos sempre memórias um bocadinho vagas, um bocadinho difusas, como se houvesse quase, entre aspas, uma fuga à realidade concreta. Não afirmo que seja, digo que me parece a mim que não é muito fácil concretizar. Refere-se àquilo, está a falar daquele outro. Pronto, talvez por esse pendor exatamente filosófico que tem, por essa viagem permanente interior que faz connosco. Mas há, curiosamente, uma figura iluminada nesse universo vago, e que é a figura da sua mãe, tão poeticamente recortada, que deve ser uma mãe belíssima. Eu não sei se ela existe ainda, é viva ainda. É viva, felizmente. Que bom ter um filho assim, que bom ao filho poder falar de uma mãe assim. Então, eu vou dizer um poema que fala da sua mãe e que, do seu ponto de vista poético, é um poema da primeira à última verso. De repente, um berço, um espelho e outro berço. A mão serena acolhe os braços que se espreguiçam em gesto. E o gesto é o embalar, o gesto é o acolher. De repente, é a escola, o espelho, é a escola. A mão estendida à rua numa silhueta perfeita de bem-estar. A mão está sempre lá. A rua, a casa, a esquina e o recreio. Acordo agora, já jovem e de adulto, e sempre tu. A mão presente em cada verso de um sorriso ou de uma lágrima. O mundo segue o seu enredo e a sua história, e lá estás tu. Tu, só ou não, alegre ou não, cansado ou não, mas sempre tu, aí, em cada espaço. Vejo da janela desta vida que me deste o sol que és tu, o brilho, a cor, o som e o movimento, o frio, a noite, o afago e o contratempo. E tu? O colo. Sim, o colo que não tem o acaso e não termina. O leito onde me deito eternamente, a manta, o algodão, o cheiro da tua sopa, a escrita da tua boca, o paladar da tua pele na minha pele. És tu e sempre tu. De repente o espelho, o reflexo de ti, da mão, do corpo, de todo o teu ser, mãe. Como o peão que rodopia ao ritmo da terra, o risco, a bola, o chão que é nosso, é teu e meu.
Também os olhos, os meus e os teus, se entrecruzam e deslizam num leito que é ternura. Sim, ternos os afagos, ternas as manhãs, as tardes e as noites, esses dias contigo, tudo eu, nós. E de repente, o mesmo repente com outros sabores, o mesmo espreguiçar do amor que gera amor. De repente o espelho, o reflexo de ti. Mãe, és tu. Não sei se a mãe está a ouvir, mas acredito que uma das limites esteja na cantinha do olho. Mãe de Cidálio, que lhe mereceu este poema. Parabéns por ser quem é, porque quem deixa estas marcas de afago e de colo, porque é isso que vai buscar, não é? Sinto muitas vezes necessidade de afagos e de colo, sem pretender entrar na sua vida que não Sim, é importante para mim a questão dos afetos, sempre foi muito importante. E a minha mãe é uma referência de luta, de batalha, de sofrimento, de criador incansável. Uma mãezinha de chuva vestida de orvalho. És fonte perene de eterno agasalho. Sem dúvida. Aí está a mãe. Aí está a mãe. Olha, pois o tempo obriga-nos a passar para outro registro. Eu tenho pena, porque quase que nos toca tanto este poema, tocou tanto de certeza também neste poema, quase custa a mudar de tema, mas tem de ser. E dentro desse cidadão ativo que eu sei que exerce fortemente a sua cidadania, eu sei que prima pelo exemplo junto dos jovens, junto das pessoas que o acompanham nas variedíssimas associações a que pertence, e grupos a que pertence, grupos jovens, rãs folclóricos, associações de igreja, grupo coral, etc. E bem-aja por isso. Como cidadão que é atento, como eu estava a dizer, tenho um olhar muito próprio sobre o país. E de desencanto, muitas vezes. Mas eu preferi não pôr o desencanto. Com desencanto andamos todos nós. Sim. Se calhar não era necessário trazer o desencanto. Era preciso trazer de novo o abril até nós. Sinto necessidade de fazer esse pregão também às pessoas que o ouvem falar de abril. Sim, sem dúvida. Aliás, há um poema que fala precisamente sobre abril. Abril como referência de libertação, de revolução, de passagem para a democracia, mas também abril que é o meu mês. Abril que é o meu mês. Abril que efetivamente nos fez chegar aqui em liberdade de expressão, liberdade de pensamento, essa que é para mim a liberdade suprema, porque quer vivamos em ditadura, quer vivamos em regimes autocráticos ou democráticos, o pensamento ninguém nos tira. E essa é para mim a nossa maior liberdade. Exatamente. Então vamos ouvir Abril. Vamos ouvir um poema que escreveu sobre Abril, lindíssimo também. Venho dos lados da saudade, encontrei-me com a sina do meu povo, trago na alma um sonho, uma verdade, e agarro-me com força à eternidade de ter em cada dia um mundo novo. Que seja novo de memórias boas, novo sem névoas, de auroras mil. Reparte-me em risos entre essas pessoas, aquelas que comigo cantam loas, e fazem do meu mundo uma canção de abril. Reminiscência de luta e grande glória, abril é o meu mês, mas também é do mundo. Ninguém atira porta fora uma memória em cujo ventre se renova a história que perdura, que é sêmen, é fecundo. Parabéns por isto. Obrigado. Abril para todos nós, que realmente seja este o abril, renovação, o abril fecundo, o sêmen, como aqui refere tão explicitamente, o sêmen para
o mais que há de surgir a partir dos ideais de Abril. Murchos neste momento em vida um pouco, completamente. não é? E de facto o termo a fecundidade, que também é um termo muito usado na minha obra, fecundidade não só pela questão física, mas também a própria poesia que gera, no meu entender, fecundidade. Porque se eu conseguir chegar com um poema a quem quer que seja, que nele se reveja e daí possa exercer uma transformação, o próprio poema pode ser fecundo. Vai ter o seu papel. Sem dúvida. Sim. Tendo eco nos outros, vai fecundar, por certo, lá está o tema das palavras. Tanto de fecundidade. Com certeza. E sabe, os poetas têm esse papel. Têm a arma da palavra, têm a intervenção pelo poema e realmente ninguém derruba a voz do poeta. Ninguém o derruba. É preciso que falemos de Abril, é preciso que falemos dos ideais de Abril, porque se é lutar por um homem melhor. Sem dúvida. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Independentemente das políticas ou das politiquices que hoje nos acompanham. Sim, independentemente disso, de qualquer tipo de situação partidária, nada que para aí resvale. Não tem nada a ver. Nem estamos nisso, nem queremos Nem queremos estar. Ora, pois chegamos, nós não devemos estar já muito longe do final do programa e eu queria referir mais um pormenor, que era considerar, afirmando que a poesia é para si e para a maioria dos poetas, enfim, uma forma de evasão, uma forma, não de fuga para a frente, não na fuga da fuga à consciência, é exatamente a evasão, uma forma de refúgio, um tal colo também, muitas vezes um recolhimento onde se produz, onde se cria mais e melhor. E a noite e a insónia são companheiros, e já vimos, são companheiros dos poetas. Há um poema que refere sobre a insónia que eu não vou dizer. Eu ia dizer, mas por falta de tempo não vou dizer. Mas acho que era importante vermos algumas do seu pensamento sobre o amor. Memórias de bons idos, que já não causam ciúmes, porque já lá vão, mas que enfim, que deixaram marcas. E tem um poema seu que se chama Memórias, que eu gostava de dizer, porque acho que refere uma visão sobre o amor que ainda não tocamos. Então vou dizer Memórias. Sabes, não tenho aqui os restos das mortalhas, aquelas onde deito as tuas vãs memórias. Lembranças de maldades que as canalhas entregam vida fora, então de histórias. Sabes, não vou buscar o álbum das tuas fotos. Não quero consultar risos antigos. Tenho hoje a certeza que passos remotos não servem para edificar novos jazigos. Não olhes para trás se segues rumo. Se vais, se te retens ao colo da esperança, a vida é um lençol cingido em fumo e pedra. É água, é fogo, é aliança. Eu acho muito bonito este poema seu também e acho também representativo de uma outra forma de abordagem da poesia. Falar de amor, de um amor saudade, um amor ausente. E há um outro poema também que se refere, já não vamos ter muito tempo para o fazer, mas que se refere a amor, sim, mas um amor ligeiramente outro tipo, que já refere às suas filhas. Tem 2 filhas, portanto. Sim. E elas estão a ouvir-nos hoje, ou não? Estão, com certeza. Com certeza a ouvir o pai. E então, no que refere às suas filhas, nós vamos ter um poema na página 41 e que diz o seguinte: olhei as palavras que os teus olhos pronunciavam, fazendo trocadilhos, inventando círculos de agradecida imagem. Busquei-te no fundo da retina, perto das lágrimas que se emancipavam, fugindo ao ritmo brusco dos cansados dizeres da mensagem. Jamais tentei fruir sem te pedir, amar sem te querer. Jamais pedi aquilo que o teu corpo impunha não fazer. Agora somos um, com 4 mãos, membros infindos, seguindo o mesmo rumo, a mesma rota dos sentidos. Falavas, entre amores incontidos, breves frases, longos palpitares. Pedias sem pedir que te dissesse coisas, que te fizesse ruas. Eu mostrei-te estradas, fiz promessas, e mesmo sem escutares, despi meus versos,
e deitei na cama um molho de palavras nuas. E assim fazemos odes, longas e perpétuas redondilhas. Há entre nós um Deus e 2 versos, 2 filhas. Parabéns às filhas por este pai, espero que estejam a gostar, espero que tenham gostado, a mãe das filhas e as filhas que estão aqui presentes neste poema. Eu agora ia pedir-lhe outro favor, não sei se é muito pedir-lhe, mas o poema que eu tinha para darmos final ao programa era um poema que o Cidal ia dizer, e acho que encerra em perfeição aquilo que é a sua poesia, que é o Cidal enquanto poeta. Vamos a isso? Volto daí de onde fui ainda há pouco, e volto já cansado, sem forças, sem bonança. Regresso de um encontro de mundos encontrado, de um dia que passou e entardeceu sem esperança. Venho debaixo dali daquele local despovoado, onde há gente que se junta sem ajuntamento. Volto de um regresso aproximado e sigo à procura de algum apaziguamento. Desço em costas e degraus de estradas desgostosas, caminhos que inventam com pedras e cimento. Vejo degraus que subo a toda a pressa e já não tenho pressa de chegar. Abatimento. Volto com os olhos fartos de olhar o horizonte, aquilo que costumam chamar de linha imperceptível. Agora que regresso desse lado, sinto um sentir espantadiço e intangível. Venho a pé. As minhas pernas são transporte. Transporto um corpo inerte, afadigado. Volto de um além que não tem nome, talvez se chame além amedrontado. Eu sou aquele que vem, aquele que vai, diariamente deambulo pelas ruas. Não tenho sombra nem abrigo, nem vontades de pisar com os meus pés as pedras nuas. Basta-me voltar de lá para cá, chegar, sair, partir e regressar. Que vida rotineira trivial, partir e vir, fechar a porta e voltar. E volto, e trago fardos desmedidos, pousam nas minhas costas pesos duros. Fujo do ir e do voltar e do chegar, e quando chego trepo vidas, salto muros. Volto aqui, ao livro dos meus versos, e escrevo como um louco, faço liberdade. Tenho nas palavras horizontes, e nelas deposito a minha eternidade. A minha fé faz-me voltar onde cheguei, de onde parti e que caminhos quis pisar. Enquanto aqui a andar, voltarei sempre ao sítio onde me sinto bem e quero estar. Ao livro e às palavras. Cidália, muito obrigada por ter estado no programa, agradeço-lhe imenso. Obrigado. Foi um prazer e um orgulho. Nós das 8, aviso já os nossos ouvintes habituais, que não vamos ter o programa, as eleições vão condicionar o nosso programa, vamos voltar apenas de hoje a 15 dias. E para terminar, um bocadinho de uma música que eu sei que gosta. É a prenda da Hora da Poesia para o Cidália Castro. Muito obrigada. Obrigado, foi um gosto. Até breve. Muito obrigada. O gosto foi todo meu. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home.